Fala Iqueiros, fala Iqueiras, fala pupeiras, sejam vocês tudo bem-vindos ao meu canal Mundo Bináculo. Hoje, cara, eu vou falar hoje sobre a sororidade, que deveria ter tido mais. Assim, na verdade, a gente também tem que pegar muito a época que foi feito Meninas Malvadas. Meninas Malvadas foi feito em 2004. Então, assim, muitas questões que hoje são debatidas e são mostradas em filmes, naquela época não era assim tão abertamente, digamos. Era uma outra mentalidade, gente. 2004 faz tanto tempo, um pouco, mas de lá pra cá mudaram muitas coisas. Mas hoje eu vou dar um papo aqui com vocês sobre o filme Meninas Malvadas, que é um clássico. Não assisti no cinema, provavelmente. Eu vi na época, que eu não sei se passa mais, na sessão da tarde. Passava muito na sessão da tarde, então assistia muito Meninas Malvadas. É um filme que eu gosto muito, é um clássico, apesar das problemáticas. Parece que vai ter um remake, e a principal parece que vai ser a Zendaya. É um filme que você assiste e assim, é um filme leve, algumas coisas são engraçadas e tal, mas algumas coisas você fica, poxa, não é tão legal, pensando como hoje em dia a gente pensa de outra forma. Mas Meninas Malvadas foi estrelado por Lindsay Lohan, que ela fez a Cat, e ela tá grávida, vai ser mãe. E no começo dos anos 2000, a Lindsay Lohan, ela era tipo uma das atrizes que mais bombava na época. Eu acho que ela, não sei se Megan Fox também, mas Lindsay Lohan, ela era tipo, foi a garota dos anos, do começo dos anos 2000. E eu gosto particularmente desse filme. Tem muitas pessoas que assistem Meninas Malvadas no Natal, porque tem uma parte em que elas dançam a dança clássica dos filmes. Mas eu gosto bastante dos filmes e fui procurar um pouco, ler sobre essa falta bastante de sororidade que tem no filme, porque nós temos a principal, então temos a Kate, enfim, que é estrelada por Lindsay Lohan, e temos também temos a vilã no caso do filme, que é a Regina George, que, enfim, a Cat, ela acaba, quando ela entra no colégio, ela percebe que a Regina George é essa personagem clássica dos filmes americanos, enfim, que existe na vida real, que é a Patricinha, que tem um grupo obviamente tem um grupo de garotas que elas se acham as mais famosas do colégio, as mais conhecidas, as que as outras pessoas devem fazer tudo pra elas, as que pisam na cabeça das pessoas. Então a Cat, ela acaba fazendo amizade com os alunos, os dois personagens que são os renegados do colégio. E aí aí começa já, porque de quem a Regina George gosta, ele começa a dar em cima da Cat. E aí começa a tal da falta da sororidade. Aquele negócio de colocar mulheres brigando pro macho. Então a Regina George, ela começa a fazer coisas contra a Cat, e a Cat, ela, como uma vingança, ela acaba acolhendo o que a amiga dela diz e let's go, vamos se fazer de amiga aqui da Regina George e vamos se infiltrar aqui no grupo. Então a Cat, ela acaba entrando no grupo da Regina George e acaba se vingando da Regina. E o filme, ele mostra muito essa falta, que é o que deveria ter, né? Essa falta de sororidade com as mulheres. Tanto que tem uma frase do filme que a professora, ela fala que as mulheres, elas têm que parar de se chamarem de vadia e tal, porque isso dá força para que os homens acabam as vendo dessa forma. E aí, num local que eu falei, acaba vendo isso de uma forma muito machista, porque acaba, na visão, eu achei interessante, é como se as mulheres tivessem que se dar ao respeito
para que os homens as respeitassem. Então tem muita... É porque, gente, é 2004, então, assim, tem umas características muito machistas, misóginas no filme. Então esse filme, ele apesar de ser legal e tal, ser um clássico, mas ele acaba fazendo muito essa questão de briga entre mulheres. E os homens no filme, ele acaba sendo muito... acaba passando muito pano para o que os homens fazem também contra as mulheres. E tem a questão até de uma aluna que pergunta sobre quando numa das partes do filme, quando a professora e o diretor tentam conciliar tudo, uma das alunas acaba perguntando sobre menstruação. E aí o filme mostra como se só a mulher pudesse saber sobre menstruação, como se o homem não tivesse o dever também de saber. Então, assim, é uma coisa que faz muita falta nos colégios, não sei se hoje em dia tem, que é a educação sexual, que muitos conservadores acabam pegando a questão da educação sexual como se fosse ensinar os alunos a fazerem sexo, e não tem nada a ver, tá? Uma das pautas da educação sexual seria justamente falar sobre menstruação, sobre gravidez e doenças sexualmente transmissíveis. E no filme, a falta da educação sexual simplesmente mostra que o diretor se mostrou incapaz de falar sobre isso. Então, no filme, basicamente, é muito a questão de uma briga entre mulheres, e existe muito a questão da briga, principalmente de quem a Regina gosta. E aí vem o tchan do filme, que é quando a Regina ela escreve tipo um diário pesadíssimo, que é como se a Kelly tivesse escrito várias coisas pesadas sobre a Regina George. A Regina George, ela, como o clichê da patricinha e tal, ela acaba muito controlando o que as amigas devem usar. Roupa e tal. E a Cat, no começo, pra ela se infiltrar no grupo e se fazer do grupo, ela acaba abdicando não, ela acaba abdicando do que ela é pra usar do que a Regina, do comando da Regina. Então, assim, a questão do filme é toda essa falta, é a questão da rivalidade feminina que existe, não é bem retratada no filme. Ela acaba fazendo da rivalidade feminina uma coisa muito engraçada, muito cômica, e isentando os homens. E aí é uma questão que muito se fala da isenção da instituição de ensino, sabe? O filme fala muito sobre bullying também, e como, cara, a gente é 2003 e é muito claro que os colégios não sabem muitas vezes como atuar em diversas situações com bullying. E nesse filme, basicamente, o que colocam é a professora que no final ela acaba fazendo com que as mulheres se respeitem, tenham sororidade e tal, não façam a rivalidade feminina, mas acaba sendo uma coisa muito jogada, muito pro final. E o filme todo é basicamente sobre rivalidade feminina. E aí no final vem a questão, como se fosse assim, aqui o filme não vai ser só sobre rivalidade feminina, então a gente vai sim colocar a professora, que poderia também ser o diretor, sabe, enfim, que pudesse ali contribuir e não jogasse tudo só sobre as mulheres, que também os personagens eles reconhecessem que em alguns atos do filme eles também fizeram besteira e não há esse reconhecimento. Então, assim, resumindo no caso, o que o filme ele quer. Então, assim, chegando no final do filme, o que a Kate ela começa a falar é que ela não tem que ser o que a outra pessoa quer. Essa questão de ficar falando mal de outras mulheres, fofocar sobre outras mulheres, não vale a pena, porque isso acaba sendo simplesmente uma rivalidade feminina e a falta de sororidade. Tanto que no final do filme,
aparecem novas alunas chegando, como se elas fossem, em tese, as meninas malvadas. Então assim, gente, eu gosto desse filme. Tem problemáticas por causa da época, assim como diversos filmes da época. Não tô aqui dizendo que o filme é uma merda, que isso. Não, mas assim, é sempre bom a gente estudar e fazer uma releitura de algo que a gente gosta, mas que tem problemáticas. E a problemática desse filme justamente é a rivalidade feminina e não retratar de forma e na verdade e não retratar corretamente e deixar muito jogado assim, picado pro final e tal, sabe? Enfim. Mas impossível não gostar de Minas Malvadas. Eu sempre que aparece eu vou gostar. Mas eu achei interessante e eu fui ler algumas leituras diferentes e cada um acaba pegando de um jeito, interpretando de uma forma. Mas era algo que eu achava interessante em comentar. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever, curtir, comentar com meus amigos e familiares. Ative o sininho e se inscrevam em outras redes sociais com o mesmo nome, o Mundo Geek na Cozinha. Valeu!